Boa noite! Bem-vindos a mais um Nenta Dolora Cast. Hoje vai falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que é muito comum na sociedade atual, uma patologia que está aí acometendo muitas pessoas cada vez mais, esse número aumenta, está presente no nosso dia a dia, precisa de um acompanhamento, de uma atenção especial, e a gente está falando do público que são os diabéticos. E para falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre as restrições alimentares, sobre como é a rotina alimentar desse público e, principalmente, qual é o tipo de plano alimentar que tem que ser desenvolvido para esse tipo de paciente. E para falar sobre isso, a gente vai receber hoje, claro, um especialista na área que vai saber esclarecer muito melhor todos esses fatores para a gente. Ela que é professora, mestre, doutora, minha colega aí da área da pesquisa e que é nutricionista e atua também diretamente com esses pacientes. Então vamos receber hoje a doutora Jovilma Soares. Boa noite, Jovilma. Boa noite, Germana. Estou muito feliz em estar aqui no seu podcast. Ai, nós que estamos. Faz tempo que a gente quer trazer Jovilma aqui. Que luta, hein, amiga? É, Os horários não batem, não né? bate, vida corrida. Mas deu certo. Jovilma, queria muito que você se apresentasse para o meu público, para que eles conheçam você. Fale um pouquinho para eles quem é a Jovilma. Então, sou Jovilma, né, nutricionista, como você já falou. Eu sou mestre, doutora, né, na área de alimentos e tenho experiência aí há um bom tempo com pacientes especificamente diabéticos. Então, eu atendo na área clínica, né, numa clínica aqui em Mossoró, e eu comecei a perceber no consultório que a maior demanda que eu tinha era de pacientes diabéticos. E assim, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, a entender melhor, porque apesar de ser um grupo, como você mencionou, é um grupo que vem crescendo muito, não só no Brasil, no mundo, né? Os Sim. dados estatísticos mostram. É um grupo que vem crescendo, que as pessoas têm uma ideia que eles têm um tipo de dieta específica, mas que não é bem por aí. É muito individualizado o acompanhamento do paciente diabético. Né? A gente vai conversar aqui alguns pontos assim sobre isso, mas é bem individualizado. Então, quando eu percebi essa demanda dentro do consultório, eu comecei a pesquisar mais, a me interessar mais e a procurar formas, né, de desenvolver planos ou reeducação alimentar para esse público. Jovilma, é engraçado você falar aqui, que eu já inicio com polêmica, eu acho, esse programa de hoje. Porque Jovilma falou, o tratamento é individualizado, o acompanhamento ele é individualizado, não existe uma alimentação especial, Jovilma já chegou jogando isso aqui Não hoje na nossa existe. cara, né? Aí eu queria desmistificar ou confirmar o que as pessoas falam muito, as nossas mães, nossos avós. Menino, pare de comer açúcar, porque senão você vai ficar diabético. Isso é verdade, Jovilma? É por aí? Assim, 50% por aí, né? A gente vê que realmente a maior parte das patologias, não só o diabetes, mas as patologias de fundo metabólico, a maior parte delas advém do consumo excessivo de carboidratos. Que o açúcar, ele é um carboidrato. Sim. Então, até pacientes hipertensos podem desenvolver hipertensão pelo consumo de carboidratos excessivo, né? Então, existe esse fundo, mas existem outros fatores envolvidos, né? Tem a parte genética, que conta bastante, tem todos os hábitos de vida, então, exercício físico, enfim, é um combo que vai predispor essa pessoa a desenvolver a doença. Não só o consumo em si do açúcar. Jovilma, começa também esclarecendo para as pessoas. Eu acho que é importante a gente entender um pouco, primeiro, a definição disso, né? O que é a diabetes, como que ela pode ser classificada, né? Como é que a gente encontra aí essas variantes, né, da diabetes no nosso dia a dia. Certo. Assim, de forma geral, e está bem recente essa classificação, foi em 2022 que a Sociedade Brasileira de Diabetes publicou as novas diretrizes. De forma geral, se classifica em 3 tipos, que é o diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. Sim. E a gente tem várias outras formas, né, que são várias denominações, que aí tem fundo genético, tem algumas que são relacionadas a algumas doenças, até, por exemplo, como a síndrome de Down. Então, existem outras classificações, mas de forma geral são essas 3. Sim. O que é a diabetes em si? Assim, a gente fosse pensar numa definição genérica. Ela é uma doença metabólica caracterizada por uma hiperglicemia constante. Então, trazendo para termos mais leigos, Sim. açúcar no sangue elevado constantemente. É isso. De uma forma crônica, né? De uma Pode forma crônica. E aí, esses tipos é o quê? O diabetes tipo 1, ele é aquele diabetes que você já nasce com ele. Você não vai desenvolver.
Você já vai nascer. Então, é muito comum o diagnóstico em crianças, em adolescentes. O tipo 2, não. Que é o meu principal público. Sim, É imaginei. aquele que você adquire por hábitos ruins durante a vida, né? Seja alimentação, exercício, enfim. E o gestacional é uma condição específica da gestação, Sim. que muitas mulheres desenvolvem por N fatores, né? Tem muitas mulheres que são saudáveis e acabam desenvolvendo diabetes na gestação e que geralmente acabou o período gestacional, a doença entra em remissão. Mas, de forma geral, são esses 3 tipos e a gente tem as outras classificações que são menos usuais, né? Mais raras, digamos Mais assim, raras, isso. Então, Vilma, quando você fala da diabetes de um modo geral, principalmente a tipo 1, né, que é o nascimento, que é a diabetes que, por ser justamente proveniente do nascimento, ela acaba sendo descoberta logo na primeira infância, Isso. né? E aí tem algumas características que fazem com que a gente, assim, você podia dizer algumas características que fazem com que auxiliem nesse diagnóstico da primeira infância, assim, alguns sinais que a criança ela pode manifestar e que são indicativos aí de uma possível diabetes? Posso. Inclusive, é muito pertinente sua pergunta, porque eu passei por isso recentemente, né? Sério? Já com o baby? Eu Mulher, tenho um o que filho é de isso? 2 anos. E a gente teve uma suspeita de Sim. diabetes tipo 1. Por quê? Porque ele apresentou. O diabetes, o tipo 1, ele é caracterizado pelos 3 P's, que é a polifagia, poliúria e polidipsia. Então, é uma Sim. pessoa que come muito, faz muito xixi e sente muita fome, Perfeito. né? Uhum. E aí, meu filho, com 2 anos, ele não estava ganhando peso, mas ele comia, né, quantidades assim de alimentos que eram até superiores para a idade dele. Só que existe outro fator aí, que é mais pessoal que estava dentro, né, desse diagnóstico, mas a gente partiu para o endócrino pediatra para fazer esse rastreamento. Mas se eu pudesse falar, um dos sintomas seria esse. A criança, ela come muito, pequenininha, mas ela não engorda. Então, isso aí já pode ser um Já é um alerta. indicativo. Já é um indicativo. Né? Engraçado, no meu caso foi o contrário, é o contrário até hoje. Helena é bonequeira pra comer, amiga. Mas Não é quer comer. isso. Mas aí são sinais aí que a gente realmente tem que observar, né? Tem. E é até Sim, importante. outra coisa, Germana, diga. desculpa. A xixi excessivo. Xixi Porque entre os excessivo. P's está a poliúria, que a criança faz muito xixi. Então, a mãe começa a perceber que está além do normal, já pode ser um alerta. Então, isso é bacana, né? Porque essa questão de você observar o excesso de fome, né, daquele bebê, porque existe né, a criança nessa faixa etária, ela não consome, tipo, um pratão de comida como é um adulto, né? Isso. Até é um erro, as duas mães querem insistir, né, nesse excesso que a criança tem que comer muito, né? E eu aprendi, inclusive, por experiência própria com a minha filha, que é algo do ser dela, ela vai se alimentar ali, se eu estiver errado, você me corrige, jovem, Não, você está de certíssima. acordo ali com a necessidade metabólica dela. Uhum. Né? Então, aquilo ali vai ser suficiente para ela. E acaba que as mães acham pouco e querem, porque querem excessivamente instigar uma alimentação forçada, né? Que aí acho que é outra vertente aí. Não cabe aqui hoje. Mas acho que é interessantíssimo aí o que Jovima falou, né? Acho que você podia até repetir, Jovima, quais são os 3 P's aí, para ficar bem claro, para que as mães possam observar isso nos filhos delas, né? Então, assim, resumindo, é o quê? A criança vai ter fome excessiva, né? Ela vai fazer muito xixi, que é a polidipsia, a poliúria e a polifagia. E ela vai ter muita sede. Ela vai beber muita água. Que aí muitas mães associam o quê? Principalmente na nossa região quente. Ah, ela tá fazendo muito xixi porque ela bebe muita água, né? Sim. Mas isso são esses 3 P's que caracterizam o diabetes tipo 1. Na criança. E é muito importante, Germana, que é bom um alerta para as mães, porque é muito perigoso para as crianças, né? Se as crianças entrarem. Tem muitas crianças que vão a óbito por essa hiperglicemia. Eu conheço, inclusive, uma criança que foi a óbito porque os pais não sabiam que ela tinha diabetes e entrou em hiperglicemia, foi pro coma e faleceu. É extremamente grave, né? Então, a gente precisa acompanhar, né? Por isso que também as primeiras consultas nos primeiros anos de vida, o acompanhamento pediátrico, ele é tão importante, né? Isso. Pra gente ficar atento aí a alterações, porque isso também altera os exames laboratoriais. Né? Com certeza. Principalmente a criança com 2 anos, que é quando ela faz esse primeiro rastreio de todos os exames, que foi justamente o caso do meu filho, né? Quando a gente fez esse rastreio, ele estava, na verdade, com a hipoglicemia. Estava muito baixinho. Muito baixo. E a insulina também. Mas como ele tinha essa questão, né, de não estar ganhando peso, a gente pensou, só que ele não tinha diabetes tipo 1, que bom. mas a gente fez o rastreio. Entendi. Então, nesse caso,
né, desse acompanhamento, desse exame laboratorial, tudo bonitinho. Qual seria aí as medidas, já ouvimos assim? Como proceder com essa criança agora que recebeu um diagnóstico de diabetes tipo 1? O que vai mudar na rotina dessa criança, em termos de alimentação, que é a sua área de atuação? Pronto, para a criança que tem o diabetes tipo 1 ou qualquer outro indivíduo, primeiro que ele vai ter administração de insulina, porque no diabetes tipo 1 nós temos essa condição especial, não há produção do hormônio, que é diferente do diabetes tipo 2, Sim. né? Então não há produção, eu vou ter que administrar. E é um essa insulina. paciente que a gente chama dependente de insulina a vida toda, né? Isso. E aí a questão alimentar vai ter que ter algumas regras, por quê? Porque muitas vezes esse paciente nem vai ter tanta restrição de alimentos que têm açúcar, porque eu estou administrando a insulina. Então, a gente faz contagem de carboidratos nesse paciente. Então, as insulinas, elas têm uma medida, que é o I. Então, você administra tantos UIs de insulina, né? E aí, a gente faz a contagem de quantos carboidratos ele pode comer após essa administração, para ele não entrar em hipoglicemia também. Pra Então, não é entrar. bem individualizado, porque depende da dosagem que ele vai tomar da insulina, para a gente ir organizando essa alimentação. Mas, assim, de forma geral, ele vai ter uma certa redução de consumo de carboidratos que outra criança teria. E essa administração de insulina vai depender do peso, da estrutura corporal da criança. São muitos fatores que são avaliados, né? E quem faz isso é o endocrinologista, né? Para a dosagem disso aí, né? Isso. A gente já recebe, no caso do nutricionista, ele recebe o paciente com esse diagnóstico e ele vai entrar com a dietoterapia. Então, ele vai ajustar essa alimentação com essa administração. Muito importante, Jovem, estar falando isso, porque eu acho que quando a gente trata principalmente da diabetes, que é multifatorial, né? A gente costuma associar dessa forma. E aí a gente sempre tem múltiplos profissionais atuando aí. Né? O nutricionista vai fazer esse plano alimentar, vai fazer essa restrição, vai adequar essa alimentação para justamente não causar esse pico de hipoglicemia e por aí vai. E aí o endócrino vai atuar nessa observação da função hormonal. Isso. Né? Que no caso não há produção de hormônio, então ele precisa aí dosar esse hormônio extracorpóreo, vamos dizer assim, né? E aí que acaba aqui sendo uma função específica dessa profissão. Eu acho que é importante a gente de saber e distinguir essas questões, né? E é importante também para o diabético tipo 2, né? Na clínica que eu trabalho junto com o endocrinologista. E a gente tem resultados fantásticos em pacientes que, por exemplo, estavam com pré-diabetes. Ele não tinha o diagnóstico do diabetes. Estava pré-diabético, existe uma classificação, né, para ele. Ele já chegou com esse diagnóstico do endócrino. E aí eu entrei com a parte da alimentação, ele estava tomando o hipoglicemiante, ele não estava tomando a insulina. E a gente conseguiu chegar na remissão total de medicação. Então, chegou um tempo que a glicemia estabilizou, ele mudou, obviamente, os hábitos de vida dele, exercício físico, enfim, e a gente conseguiu o médico conseguiu retirar a medicação, mas com esse auxílio, né? Lembrando, pessoal, que a doutora Jovima tá falando nesse caso do tipo 2, Tipo 2, né? isso. E aí, no caso do tipo 2, aí tá associada a maus hábitos alimentares, que eu acho que é o que você mais entra aí nessa questão, né? Mas aí, Jovilma, Jovilma já explicou muito bem, né, que a diabetes tipo 2 está associado à rotina, no caso, é adquirida, né, que está associada à má alimentação, maus hábitos, sedentarismo, né? Tem algumas questões que estão envolvidas na diabetes tipo 2. Mas aí, a minha questão aqui é, em relação à suscetibilidade, quem está mais suscetível, né, a contrair, ou contrair não, parece que tá falando de vírus, mas quem tá mais aí sensível aí a adquirir essa patologia? O diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2. Então, tem a questão genética, então se na sua família tem pessoas com diabetes, até adquirido você vai ter uma chance maior. Sim. Se na sua família existe um alto índice de pessoas com obesidade, e você também tiver, a sua chance também vai se tornando maior. Sim. Então, a gente vai somando esses fatores, né? Que eles não são... eles não têm um fator consequência. Não é, por exemplo, porque na minha família tem pessoas diabéticas, meu pai é diabético, minha mãe eu também vou ser. Não é assim que funciona, né? A gente silencia genes. Sim. Então, mas esses são fatores que vão contribuir para que, se eu juntar esses fatores, né, genéticos com os maus hábitos de vida,
Aí eu tenho um combo mais Um favorável combo. a desenvolver o diabetes tipo 2. E é a importância de ter falado isso, porque normalmente quando o profissional da saúde faz a anamnese, né, que a anamnese seria aquela conversa com o paciente, averiguar o seu histórico familiar, é a primeira coisa que pergunta, né? Tem É, caso na família? isso. Né? E aí, posso até me citar como exemplo, né? Meu pai tem diabetes, no caso diabetes tipo 2, que foi adquirido ao longo da vida aí, lá, agora na vida adulta, né? E aí, tipo, a minha irmã teve diabetes gestacional. Né? Então tem sim um fator genético muito forte envolvido. Não sei se ela vai continuar, né? Já chega na gestacional, não vou me É. adiantar aqui. Mas a diabetes tipo 2 tem muito isso, né? E diferentemente da tipo 1, que vai ficar ali dependente da insulina, o paciente tipo 2, ele pode ter um quadro reversível, né? Assim já vimos. Pode, se a gente estiver falando um início, né? Sim. Porque o diabetes tipo 2, ele inicia com um quadro de resistência à insulina. É como se seu corpo tivesse um processo inflamatório que essa insulina pode até ser produzida, né? Quando a gente dosa no paciente, na segunda-feira eu atendi, eu tive um paciente que está pré-diabético. Então, glicemia alta, insulina alta, Sim. tudo alto. Mas essa glicose não entra mais na célula. Hum, Porque eu preciso de um receptor para a insulina se encaixar e pegar essa glicose e retirar da corrente sanguínea. Então, esse quadro inflamatório no paciente não permite mais que isso aconteça, esse mecanismo. Então, essa glicemia fica alta na corrente sanguínea. Então, quando a gente está nesse início, eu consigo reverter. certo. Mas quando se estabelece já um dano, às vezes no pâncreas, aí a gente já não vai conseguir mais. Vai realmente manter esse paciente, né? Muitas vezes com insulina também, ou com outras medicações e a dietoterapia. Mas a gente consegue, nesse caso, no diabetes tipo 1 também, manter a doença, sim, em controle. Uhum. A glicemia sem se alterar, normal, e a pessoa tendo uma vida relativamente normal. Entendi. Então, no caso, é porque eu estou bem, né? O pâncreas é um órgão do nosso corpo que produz aí, responsável pela secreção da insulina, né? E é responsável pela essa regulação também, né? Tem Isso. ação aí nessa regulação. Mas aí, o que acontece, Jovem? Esses pacientes que você falou aí, que tem a possibilidade de reverter o quadro quando está no início, né? Ok, isso aí somente com alimentação, atividade física, a gente consegue Isso. reverter. Consegue. Mas aí o paciente, nessa situação que você fala, que a gente não consegue mais reverter, ele vai ser aí dependente de algum tipo de medicação para controlar isso? Como é que Vai. seria? Geralmente vai. Geralmente esses pacientes vão tomar hipoglicemia antes, Sim. né? Durante a sua vida, para conseguir manter essa glicemia, né? Baixa ou constante, né? Num valor de referência baixo na corrente sanguínea. Mas ele vai ser dependente da medicação. E aí acaba que tem essas questões, né, de ter que tomar esse cuidado realmente para não chegar nesse quadro. Posso dizer Isso. assim, para a gente não agravar essa situação, né? Segunda-feira, inclusive, eu falei com um paciente meu, a gente conversando, né? Porque, como eu sou professora, então eu acabo levando essa parte didática para o consultório. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Então, eu acabo levando as duas coisas. Então, eu dou exemplo aos meus pacientes. Às vezes, eu Sim. faço um vaso sanguíneo lá, mostro que a hemoglobina é glicada, porque eles recebem no exame, mas eles não sabem, às vezes, o que significa. Faço desenhos, mostro tudo. E eu, Sim. conversando com eles sobre isso, assim, da importância, como ele estava no pré-diabetes, da gente tentar reverter. Por quê? Porque dessas doenças, né, hipertensão, diabetes, a diabetes é a que mais me deixa mais com o pé atrás. Porque ela geralmente traz muitas consequências para o paciente, né? A longo prazo. Diferente da hipertensão. Eu acompanho pacientes hipertensos que conseguem a vida inteira ali manter a sua pressão normalizada e não tem danos em outros órgãos. Mas o diabético, se a gente não conseguir manter essa glicemia, né, constante, a Sim. gente vai danificar outros órgãos, né? Que aí a gente tem problema nos rins, na visão. Então, o diabetes sempre me deixa mais receosa, assim, Sim, de sim. alertar ele para ele ter mais cuidado, para a gente reverter. Ou se ele já tem o diagnóstico do diabetes, vamos ter que tratar para ele manter um rigoroso controle durante o resto da vida. Perfeito, Jovem. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a prevenção é sempre a melhor medida, né? E no caso da diabetes, que é uma patologia que
tem aí uma associação alimentar tão importante que você pode ser aí o autorregulador aí desse Isso. processo, né? Então, a gente sabe que tudo que tem, quando a gente fala restringir algo, tirar algo da alimentação, seja pela dieta, seja por qualquer... Aí eu até me corrigi com o nutricionista, veio aqui agora, veio num programa aqui meu, e disse que dieta é o seu hábito alimentar, né? Não é a restrição, Não é em si. restrição. A dieta é o que você faz, a sua dieta, a sua forma de se alimentar, Isso. né? E aí, Jovilma, eu queria muito, assim, que a gente deixasse claro hoje aqui essa questão, né? Eu lembrei do nutricionista falando dessa dieta, né? Uhum. Dieta, hábitos alimentares. E aí a gente tá associando aí com essa condição do diabetes, né? Como é que o nutricionista, você lá, como na sua clínica e tal, como é que você interfere aí? Porque é um tratamento que depende exclusivamente do paciente, concorda? Concordo. Então você não vai fazer esse tratamento por ele. Não. Mas como é esse equilíbrio aí de tentar convencer o paciente que isso é um agravante para a saúde dele? Como é que a gente faz? Não, assim, Quais estratégias aí que você bola? Diga aí pra mim. Germana, na minha experiência, eu tenho, assim, justamente o contrário. Eles já chegam muito assustados. Porque eles nunca vêm pra mim sem o diagnóstico. Então, eles já passaram por algum médico. Geralmente, as pessoas descobrem como. Ou elas estão fazendo exames de rotina e Sim. acabam descobrindo, né? Deu alguma alteração na glicemia e o médico pede outro exame. Primeiro, a glicemia de jejum. Tá alterado? Deu maior que 100? Aí o médico já vai partir para outros exames. Vai pedir a glicada, que é a hemoglobina glicada, ou ele vai pedir o teste de tolerância oral à glicose, Tá. né? E aí, dependendo desses resultados, ele vai encaminhar para o nutricionista. Hoje eu recebo muito encaminhamento de endócrino e de ginecologista, que eu acho fantástico, né? Que as mulheres vão para acompanhamento e elas já estão encaminhando para nutricionista. Então, eles já vêm assustados. Sim. Eles já vêm, inclusive, com muitas restrições. E isso é uma coisa importante da gente falar. Porque eles já chegam pra mim, assim, eles já foram, sei lá, uma semana atrás pro médico. Geralmente não coincide deles passarem no médico no mesmo dia que vem pra mim. Sim. E eles já restringiram os alimentos. Sim, Eles sim. mesmos já tiraram da vida dele vários alimentos que ouviram na internet, ou alguém da família falou, ou um vizinho, enfim, eles já Acho que é a vêm com a... pressão do médico anterior. É tipo, por exemplo, É. minha irmã, né? Minha irmã teve o laudo, né? Agora na gestação dela, a bebezinho dela já nasceu, tudo bem, obrigada, né? Mas ela recebeu esse diagnóstico de diabetes gestacional, foi um baque, né? A mulher grávida, você sabe, passou por isso. Aham. Ela é bem mais sensível a esse tipo de notícia, É, sim. né? E aí a médica dela foi bem enfática em dizer assim, eu pensei, fala como ela foi dura, né? Com ela, a pobre saiu chorando, assustada. Logo no início da gravidez, ela já percebeu essa alteração, Uhum. né? Porque a glicose deu bem acima dos padrões. Tanto que quando eu vi o exame laboratorial dela, era uma taxa de glicose normal para um adulto, mas para É. gestante estava elevada, Isso. né? Então isso é importante. Os parâmetros eles variam, né? De acordo Variam. com a idade, com a condição, que foi o caso dela, né? Da gestação. E aí ela foi dura mesmo, disse brutalmente a realidade, né? Que isso podia dar um sobrepeso no bebê, podia dar morte intrauterina, que, enfim, diversas consequências que a diabetes poderia ter provocado no bebê dela, na bebê dela, no caso. E aí ela saiu assustadíssima e fez realmente uma diabetes, uma dieta, né? Ou melhor, um plano alimentar ali, totalmente equilibrado, né? E acho que pra mãe acho que é um pouco mais fácil, porque ela entra aquela questão da responsabilidade, Isso, né? é. Mas assim, a maioria dos pacientes já vem nesse nível aí. E aí, o que é que me preocupa no consultório? Porque essa restrição que eles fazem, muitas vezes não é correta. Sim. Às vezes, eles retiram muitos alimentos. Então, se é um paciente, por exemplo, que não tem acesso a uma consulta com o nutricionista, como recentemente eu estava acompanhando alunos em estágio, em unidades básicas de saúde, tem pessoas ali que estão com diagnóstico há 5, 10 anos e foram uma vez na vida ao nutricionista. Eles não têm esse acompanhamento frequente. Sim, sim. Então, se eles restringem muitos alimentos por um período de tempo, eles podem entrar em deficiência nutricional. Porque eles retiram vários alimentos que, na cabeça deles, elevam a glicemia. Entendi. Né? E aí entram nessa dieta muito restritiva e muitas vezes acontece também algumas coisas, como, por exemplo, eles colocam alimentos que não deveriam e que acabam tendo o efeito oposto, de aumentar a glicemia. Então, eu já atendi pacientes que chegavam lá, glicemia de jejum, 400.
Tomou café da manhã, 2 horas depois a gente fazia o teste, 300 e alguma coisa. Não era pra estar esse valor. Eu perguntava, você consumiu o quê? Eu consumi café e tapioca. Aí eu, mas como assim tapioca? A famosa Me tapioca. disseram que a tapioca é ótimo. Ela reduz a glicose. Então, assim, era um paciente que estava fazendo a sua dieta, a sua Sim. forma, se restringindo de alguns alimentos, colocando outros que não deveriam estar. Então, esse ponto da restrição para esse grupo de pacientes é muito importante, porque eles já chegam para mim com alguma restrição alimentar, que eles mesmos já fizeram na cabeça deles. Isso é muito cultural também, né? Acho que as pessoas colocaram na cabeça que a tapioca é o alimento mais saudável do mundo e que tá liberado. Tá liberado Isso. para qualquer dieta e não é bem assim, né? Não é. E aí eu vou fazendo esses ajustes. Por quê? Porque no início eu falei que o plano alimentar era bem individualizado. E realmente é. Vou dar um exemplo para você. Muitas pessoas têm sensibilidades diferentes a tipos de carboidratos diferentes. Só aproxima um pouco mais o microfone, já ouviu? Pronto. Muitas pessoas têm sensibilidades diferentes a tipos de carboidratos diferentes. E eu pesquisei isso e eu decidi, como cientista, né, pesquisadora, vou fazer o teste em casa. Comprei um glicosímetro, Sim. comecei a administrar fontes de carboidratos diferentes para mim, para o senhor, meu marido, e furava a gente o dia inteiro. Mulher, não deve ser legal casar com você, não, jovem. Para Um ver. nutricionista, não. Tem restrição na sua casa, Tem um mulher? sofrimentozinho, mas todo mundo sobrevive. E eu ia dosando para ver Sim. como é que meu corpo se comportava e o dele a diferentes fontes de carboidratos. E era totalmente diferente. Exemplo, consumia tapioca de manhã. E a gente Sim. consumia, eu fazia ele consumir no cru, assim, só a tapioca para ver como era a glicemia, Sim, só né? tapioca. Só a tapioca. Consumia a tapioca, ele também. 2 horas depois, esse valor é para estar abaixo de 140, a glicemia. É o que é Uhum. considerado normal. A minha estava abaixo de 140, mas eu via que tinha uma resistência, ficava 110, 120, tinha dificuldade de baixar. Sim. A do meu marido, super baixa. Consumia pão branco, pão francês, fiz o teste também. A minha baixava drasticamente após o Mulher, pão. E você a levando dele a pesquisa pra dentro de casa, bicha. dentro de casa. Mas é bom, né? Que aí É serve meus bom. e aí, a dele já tinha dificuldade. Ou seja, eu tenho uma sensibilidade maior a essa fonte de carboidrato, que é a macaxeira, e o meu marido tem ao trigo. Sim. Então, é muito individualizado. Inclusive, quando eu prescrevo algum plano alimentar para o paciente diabético, eu já pergunto: você tem glicosímetro em casa? Tenho. Então, vai fazer o seguinte: primeira semana, toda refeição, 2 horas depois, você vai dosar a sua glicemia e você vai anotar. Para a gente ver se nessa refeição que eu planejei para você, tem algum alimento que você tem uma sensibilidade maior. Aí a gente retira. E esses ajustes vão sendo feitos. Então, é muito individualizado. Não tem como você na internet pegar uma dieta geral que qualquer pessoa segue e para você vai dar certo, porque talvez não dê. Isso é até interessante você falar, porque as pessoas, elas querem realmente fazer. Acha que às vezes até existe um certo preconceito aí com o nutricionista. Ah, mas a gente só tirar alimento tal, e eu vou conseguir emagrecer. Mas você vai emagrecer de uma forma saudável? Você vai, no caso da diabetes, você vai conseguir controlar essa diabetes de uma forma saudável, de uma forma regular, né? Então, não, precisa de acompanhamento profissional. Isso que você falou do individualizado é o que acho que é o ponto aqui para as pessoas começarem a entender aí a gravidade da coisa. Isso. Né, de alguns alimentos serem realmente mais sensíveis do que para outros, né, pacientes. E aí, isso do papel do nutricionista em estabelecer esse equilíbrio, de observar, é o que eu acho mais interessante. Porque é uma doença metabólica, interfere no metabolismo, e a gente vai utilizando o alimento, a dietoterapia é para isso. Eu utilizo esse alimento para ir modificando esse metabolismo, para ir ajustando o que eu posso. Então, eu, pelo menos assim, eu fico para morrer quando eu vou na internet e tem as reportagens sensacionalistas, né? Até médicos utilizam. Tome água de não sei o quê, tome chá de não sei o quê, que isso vai baixar a glicemia. E as pessoas se agarram a essa informação, querem manter a alimentação do jeito que estava anteriormente, mas se agarram nessa informação e acham que isso vai resolver. Né? E aí esse paciente pode passar anos dessa forma, levar um dano maior em outro órgão, por conta disso, se ele tivesse seguido só algum plano alimentar que nem seria restritivo, porque se trouxer para cá os meus pacientes, você vai ver. Eles não vivem Não de passa restrição, fome. não passam fome, não vivem nessa restrição, porque para mim a alimentação, ela tem uma associação muito grande com a satisfação, com o prazer. Sim, Alimento, ele é significado de prazer. Então, eu pego aquele que o paciente gosta, aquele alimento, e a gente vai ter uma forma de inserir aquilo na rotina dele.
na dieta, como você falou, né? Na alimentação habitual dele. A gente vai tentar encontrar meios de colocar. Óbvio que alguns alimentos realmente a gente vai ter que retirar. Sim, sim. Pelo menos no primeiro momento, até conseguir essa glicemia constante. Mas dá para se fazer ajustes para que esse paciente tenha refeições prazerosas, com alimentos que sejam do hábito dele, que não sejam caros, que isso é uma grande questão, que muitos Sim. pacientes chegam, né? Assim, eles já chegam dizendo, olha, eu quero algo da vida normal. Não quero uma dieta, assim, Muito eu isso. mirabolante. Por favor, eu quero comida normal. É É. muito eu. E dá para fazer. Dá pra fazer. Dá para fazer. Isso, quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa em restringir carboidrato, que é açúcar. Mas aí o paciente diabético pode consumir carboidrato, já viu? Pronto, depende da fonte, depende da apresentação desse carboidrato e da quantidade. Existe Então, carboidrato saudável, mulher? Diga aí pra com mim. certeza existe. Conta aí pra nós. O da Com fruta? certeza existe muitos dos alimentos in natura, né? Obviamente, se eu tô com um paciente diabético descompensado, até isso a gente vai observar. Então, tem frutas que o índice glicêmico é bem mais elevado que outras. E o índice Tipo qual, glicêmico, Jovilma? manga, Manga, eu adoro manga. melancia. Melancia, também gosto. Então, assim, se é um paciente que está muito desajustado essa glicemia, a princípio eu converso com ele, explico a ele o que é o índice glicêmico, apresento uma lista de alguns alimentos que a princípio a gente vai retirar do consumo, mas que depois a gente pode ir reintroduzindo. Mas que a princípio é melhor a gente tentar manter essa glicemia baixa, Sim, normalizar para depois fazer a reintrodução. show. Mas existem carboidratos que a gente pode consumir. Pode. Então, com isso é um mito aí. Vamos cortar todo carboidrato do paciente diabético. Isso não existe, né? Não existe. Ótimo. Ele vai consumir carboidratos. Agora vão ter as fontes específicas e as quantidades. Perfeito. Então, eu vou dar só uma paradinha pra gente falar aqui dos nossos patrocinadores, que são os nossos parceiros aqui, que fazem esse programa acontecer, né? Agradecer a Atividade Fitness, a melhor academia aí da cidade, tudo em atividades esportivas e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Então, é não sedentarismo aí. Então, pacientes de diabetes tipo 2, façam atividade fitness, né? Pratiquem esportes, saiam aí dessa condição de sedentarismo, que vai ter melhora aí na sua qualidade de vida. Com certeza. Agradecer a CCAA, nossa melhor escola de idiomas. Agradecer a Vanessa Marinho, que é quem faz sempre o reboco, amiga. Né? Pra essa Maravilhoso. host aparecer aqui, né? Não Está assustar o povo, maravilhoso. porque nas câmeras de Thiago foca muito, assim, né? Então tem que ter o dedo de Vanessa Marinho aí. Agradecer a Mossoró Fitness, né? Nossa loja aí de equipamentos para academia, né? Eu sempre lembro que a academia lá do meu prédio foi montada pela Mossoró Fitness, né? E agora, acho que a grande maioria das academias de Mossoró, né, foram montadas aí pela Mossoró Fitness. Agradecer a minha amiga e parceira de sempre, Nayana Du, médica da mão. Em breve vai estar aqui falando sobre essa especialidade. Amiga, tá vendo? A medicina tudo tem um negócio específico, né? Tem. Médica da mão, amiga. Né? E lembrar aí a quem tá nos assistindo pra curtir, pra compartilhar, pra acionar o sininho. Eu esqueço do sininho às vezes, ó, produtor. E aí compartilhar para que atinja o maior número de pessoas, né? E que essas informações que são tão úteis, né? Para que a gente possa realmente procurar esse autocuidado, chamar atenção para alguns fatores de risco que você pode estar aí submetido e não sabe. Né? Isso. Um paciente diabético tipo 2, já ouviu? Ele começa. Existem alguns sinais clínicos que ele vai sentir aí? Vamos pegar um paciente adulto, né? Alguma coisa que vai alertar para ele que tem algo errado dentro do seu metabolismo? Germana, o mais comum é o assintomático. É o mais comum. E a gente vai conseguir detectar através dos exames. Mas, assim, na experiência que eu tenho dentro de consultório, muitos me relatam vertigem. Ai, pronto, segunda-feira mesmo, eu tava acordando e eu sentia a minha vista escurecendo, Sim. né? Então, eles vão tendo alguns sinais, assim, que podem ser um indicativo, mas a grande maioria é assintomático. Eles só vão detectar através de exames laboratoriais, de rotina. Sim. Ou de rotina, ou até quando é obrigado a fazer, né? Porque muita gente não quer fazer os exames anuais, né? Que seriam os mais indicados, e aí acabam descobrindo. E aí o profissional da saúde vai lá e diz, ó, tem algo alterado aqui também, né? Isso. Você citou muito bem a ginecologista, né? É muito comum, né? As próprias gestantes, que a primeira coisa que é feita no pré-natal é a solicitação de vários exames, né? Isso. E aí isso também é uma forma das mães acabarem descobrindo a diabetes gestacional. E aí eu queria focar um pouco nesse assunto. A diabetes gestacional, Jovem, como é que você acha, assim, que você acompanhar, como é o acompanhamento dessas mães,
né? Porque além de ser um baque, né? Que é algo a mais, eu sempre costumo dizer, um baque, é algo a mais para você lidar, além de todo o processo, né, gestacional, que ele é muito intenso, existem todas as desequilíbrios hormonais aí que a mulher tá passando naturalmente para gerar essa vida, né? Uhum. E aí ainda tem esse quesito, né? Então, o que que você acha, assim, você acha que essa administração, né, as gestantes que não controlam a alimentação, né, acabam tendo que se automedicar. Automedicar não, né? Quando eu falo automedicar, parece que vai tomar sozinha, né? É, Não, mas acabam tendo que ir pedir aí esse o auxílio. recurso, né, da medicação. Então, isso me preocupa muito, né? É. E é um ponto, assim, muito importante. Eu não atendo, assim, frequentemente gestantes. A minha experiência maior com gestantes é porque eu acompanho alunos em estágio, em hospital. Sim, Então, eu acompanhei durante mais de um ano alunos da Almeida Castro. Então, a gente tem uma ala lá que são as gestantes de alto risco e lá estão muitas gestantes diabéticas. E aí eu percebo, sabe o que, Germana? Que é muito cultural. hum, Quando você engravida, a primeira frase que você escuta é que você vai comer por dois. Automaticamente é isso. Né? Eu automaticamente. passei isso na minha gestação, né? As Todos pessoas diziam, nós. como? Mas você tá gestando, tem que comer por Tem que comer dois. por E dois. eu segurando ao máximo, eu só engordei 8 quilos na minha gestação, né? De costas eu nem Beleza. parecia que eu tava grávida. Porque eu sabia que era importante Sim, pro parto, pra tudo. pra tudo. A gestação saudável, ela tem muita implicação no parto. As pessoas acham que o parto é só aquele momento que a mulher tá ali. Não, o parto, ele passou. Seu corpo passou 9 meses se preparando para É aquilo. como você chega até lá, né? No ponto Isso. de chegada. E hoje, como está crescendo muito a procura pelos partos naturais, que inclusive foi a minha preferência, né? Tentei, viu, ouvintes? Tentei, não deu certo. Eu Talvez tenha a ver com a minha, com a minha gestação. Não, Aí. mas eu também tentei e não deu certo, né? O Não meu deu não certo. nasceu. Eu tentei, passei 7 horas de trabalho de parto, meu filho Tá. virou e não nasceu. E eu tive que ir pra uma cesárea. Mulher, por que esses meninos são assim? Não sei, porque Eu fiz essa até rebeldia. eu fiz até aqueles cursos, bicho, aqueles cursos de parto humanizado, tava super empolgada. É, Esperei até o máximo que eu pude esperar, mas nada, nenhuma dilatação. Mas pelo menos você entrou em trabalho de parto, né? Eu não entrei, cheguei a dilatei os 10 entrar. centímetros tudo. Com Ele duas só se enfermeiras posicionou. dentro de casa, porque eu iniciei em casa e só ia pro hospital na hora realmente que fosse Que fosse ter, o né? expulsivo, né? Aham. E esse expulsivo não acontecia. Mas enfim, eu sei que eu passei. E assim, foi um trabalho de parto muito tranquilo. Eu passaria Sim. novamente por tudo aquilo. Novamente. Pela experiência também, Também. né? E eu sei que teve muito a ver com a minha gestação. Porque foi muito saudável, Sim, minha sim. gestação. Mas assim, a diabetes, eu sempre falo para os alunos no estágio, ó. Assim, acende um alerta na gestante. Diabetes e anemia. Porque são fatores de risco para parto prematuro. Pode ter Sim. muitas implicações para o bebê. Então, vamos acender esse alerta. Então, por isso que as obstetras talvez acabem assustando tanto as gestantes que estão com diabetes, porque realmente há muitas implicações negativas, né? Para o parto, para o bebê e para a gestante, no diabetes gestacional. E tem muito a ver com a alimentação dessa gestante. Às vezes, tem outras questões Sim. dentro disso, tem gestantes que têm até alimentação saudável e desenvolvem, né? Mas o risco é muito menor para a gestante que mantém sua alimentação regrada, que tira essa cultura de que tenho que comer por dois, Uhum. mantém uma alimentação regrada e faz atividade física, né? Durante a gestação, o risco dela é bem menor de ter o diabetes De, gestacional. E também de ter assim, aquela mãe que já tem um diagnóstico, se ela faz um plano alimentar todo adequado, direitinho, respeitando as restrições que têm que serem feitas, né, diante do diagnóstico, né, ela também consegue levar uma gestação Totalmente tranquilamente tranquila. com a saúde do bebê. O que é mais difícil que eu acho, né, na minha opinião, é realmente seguir essa dieta. Seguir, assim, um plano alimentar já é uma coisa, assim, que tem um certo esforço, né? A gente não pode desconsiderar isso, é um Não pode, esforço, não. né? Lógico que a gente tem que fazer com que a gente tenha um menor, mais acessível possível para que a gente consiga se adaptar àquela rotina, né? Não seja algo tão Isso. drástico, né? Porque aí as pessoas começam e não terminam, né? Isso. E é por isso que eu não gosto das dietas ou planos alimentares restritivos. Porque você não vai conhecer nenhuma pessoa. Ela pode ser a pessoa assim, mais saudável do universo, um atleta ou nutricionista, enfim, que se mantém a vida inteira numa dieta restritiva, Isso. né? Não vai conseguir. Ela vai deslizar em um momento ou outro. Isso. Então, eu prefiro que a gente trabalhe com a reeducação alimentar. Porque isso, a longo prazo, tem muito mais efeito.
Exatamente. Então, eu digo direto, a diferença das pessoas comuns para o nutricionista é porque eu sei o momento que eu posso sair daquela minha rotina, eu sei o quanto eu posso comer, eu sei o que eu posso comer. Mas eu como pizza, eu como sanduíche, como qualquer outra Sim. pessoa normal do universo consome, mas eu sei os momentos em que isso pode acontecer. Entendi. Né? Não pode ser hábito, né? Não pode estar ali todo dia. Isso, inclusive, Né? grávida mesmo, eu fiz uso desses alimentos. Então, nos primeiros 3 meses que a gestante passa por muitos enjoos, a gestante que passa, né, Uhum. por esse caso, às vezes ela acaba consumindo um alimento porque ela teve vontade naquela hora. Sim, E é o sim. que para na barriga, ela vai lá e consome. E não é isso que vai desenvolver o diabetes, é um conjunto de De fatores. fatores, né? Por isso que eu falo sempre que a diabetes ela é mais multifatorial, existem outras coisas associadas, né? Mas aí só pra gente concluir um pouco dessa diabetes gestacional, né? Eu acho que é isso de você seguir, né, um plano alimentar fora desse período gestacional e ter picos aí de deslize, como a gente tem normalmente, que é o que vai acontecer com o paciente, vamos dizer assim, adulto normal que não está gestante. Ela vai ter um sobrepeso, um emagrecimento, sobrepeso, com essa fugida aí do plano alimentar. Mas para uma paciente gestacional, né, acho que eu queria até que você reforçasse isso, é um risco. É Um risco para a saúde dela, um risco para a saúde do bebê. Então, não se trata de estética, né? Não se trata de ganhar massa ou de ganhar peso ou perder peso. Não se trata disso. Se trata realmente que esses picos podem ser muito cruciais. Aí, principalmente, né? Ah, tô com a alimentação bem ok, né? Tô fazendo a dieta direitinho e tal. Aí deu uma semana aí que eu não tô mais querendo fazer nada, e sou gestante, claro. Aí começam os picos, e eu acho que é isso que é o mais perigoso pro bebê, né? Isso, é pra gestante, vai ter esse rigor maior. Sim. Até porque é só um período, né? Ali. Dá pra aguentar. O mais comum é isso, Germana. A mulher pariu, a Uhum. glicemia no outro dia está normal. É impressionante, mas nosso metabolismo é incrível e é assim que Eu acontece. verifiquei da minha irmã, vou perguntar pra ela É como é que tá a muito situação. difícil você encontrar paciente que permaneça com esse diabetes pós. Pode acontecer, Pode mas acontecer, é né? muito difícil. Sim. Geralmente, pariu, acabou o diabetes. Desaparece, né? Não passa de mágicas. Então, ela tem que ter uma preocupação muito maior, ela tem que ter um controle muito maior, porque são só alguns meses que ela vai ter que controlar ali. Né? Existe um risco de passar pro bebê essa diabetes? Cientificamente, há estudos que mostram assim, que há um risco maior dessa criança ser obesa, dela ter alguma alteração metabólica, Sim. né? Mas eu não lembro de Sim. ter visto estudo que comprova assim, a mãe teve o diabetes, o Na bebê... gestação, ele obrigatoriamente nasceu com diabetes. Isso, Né? não. Pode ser que até estejam outros fatores associados, não diretamente o que ela adquiriu durante o processo gestacional, você tá querendo dizer, né? Isso, é. Né? Então, quando a gente fala de diabetes, são muitos fatores, né? Já viu? Mas, assim, eu sou muito curiosa, né? Tipo assim, se eu fosse te perguntar, assim, 3 alimentos que você diz assim, tá liberado pra você que tem diabetes tipo 2. Qual você dizia assim, ó, esses 3 aí pode consumir? Independente do plano alimentar que você já me falou, que é algo individualizado. A gente ia pensar em alimentos que não vão elevar a glicemia, que normalmente não vão elevar essa glicemia. Então, vamos pensar em alimentos da nossa rotina. Ovo, por exemplo. Pode. Vamos consumir ovo. E aí, obviamente, a quantidade, tudo isso, porque se a gente for falar que pode consumir ovo, não é para comprar bandeja de ovo e passar o dia comendo ovo. Não é por aí que as coisas funcionam, Isso aí né? é outro podcast, porque não. os atletas querem consumir a bandeja de ovos. E assim, eu tenho medo dessas informações, porque às vezes as pessoas pegam essa informação e aí viram extremo, né? Mas assim, o ovo, né, é um alimento que geralmente está liberado, ele não vai levar a glicemia. A gente pode pensar nas folhas verdes, então, dos vegetais. Nós temos brócolis, couve-flor, que tem um índice glicêmico baixíssimo, mas grande parte da população não tem o hábito de consumir, né? Não tem acesso a esse tipo de alimento. Então, vamos pensar nas folhas, né? Fazer saladas de folhas. Alface, que as pessoas têm mais contato no dia a dia, né? Coentro, enfim. Brócolis também, tá caro, amiga. Que é o índice glicêmico é baixo, sim, né? E se ela tiver acesso às proteínas animais, de carnes. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos pensar numa refeição de almoço. Se a gente incluir uma proteína, pode ser frango, carne bovina, enfim, e uma salada, ok. É uma refeição completa. O índice glicêmico, dependendo dos vegetais que fazem parte da salada, vai ser baixo. Sim. E aí vai estar meio que liberado para esse paciente consumir.
Perfeito. Se é isso que você... Era isso mesmo. Perfeito. Porque é importante, né? Eu acho que Jovem deixou muito claro aqui hoje que a associação, que a diabetes está em associação com o consumo de carboidratos, mas que eles não precisam ser totalmente excluídos da Não. nossa alimentação e que existem sim alimentos com presença de carboidratos aí, que a gente pode consumir, claro, moderadamente, né? É a escolha do carboidrato correto, né? Assim, Jovem? Exatamente. Isso, assim, é até um pouco polêmico isso, porque como em qualquer área, vários profissionais, eles têm vertentes de pensamento diferentes, Sim, né? sim. Então, a minha, desde que eu me formei, há alguns anos, a minha vertente é essa. É tentar manter o hábito alimentar do paciente, não fazer muitas restrições para que ele consiga fazer uma reeducação alimentar, mas, obviamente, que respeite aquela condição, aquela patologia dele, né? Mas vão ter profissionais também, e isso não é errado, é a conduta de cada um, que vão optar por dietas mais restritivas, né? São condutas diferentes. Essa é a conduta que eu gosto de adotar e que eu tenho resultado com os pacientes. Entendi. Jovem, você falou aí que atende, né? Fala pra gente, né? Onde é que você atende, divulga aí as suas redes sociais, aproveita a oportunidade dos nossos ouvintes. Divulga aí, Eu quem sou quer. péssima em redes sociais, Mas vamos péssima. melhorar Assim, isso, vamos não melhorar tenho essa isso. frequência que eu deveria ter. Eu acho que, inclusive, é um ótimo meio, Estamos todos nesse processo, amiga. né? Estamos Não, todos. e é um ótimo meio, assim, para as pessoas terem acesso à informação. Sim, Porque sim. um dos pontos principais que eu acho é que as pessoas procuram informação em locais errados. Então, elas vão no Google, digitam lá dieta para diabetes, vai aparecer qualquer coisa aleatória. Enquanto no Instagram, por exemplo, você vai ter vários profissionais diferentes com informação mais valiosa, entendeu? Sim, sim. Outras redes sociais. Aí eu não Aí, uso muito a minha, mas eu tenho, né? por Minha favor, rede diga aí, social é diga aí. jovilmasoares.nutri. Pronto. É fácil achar, porque meu nome é bem incomum, né? Jovimasoares.nutri. E eu atendo na Mediclin, né? Que Hum. é uma clínica lá no centro. Onde é que fica localizado? Ela fica na lateral da Igreja Perpétuo Socorro, ali do lado do Nato Atacarejo. Sim, sim. Tem uma clínica que tem vários profissionais, né? Lá a gente tem psicólogo, fono, fisioterapeuta, endócrino. Então, pronto, diferente desses pacientes diabéticos, eu atendo também muitos pacientes de compulsão alimentar. Então, a gente tem um trabalho excelente com os psicólogos. Então, são Em pacientes parceria, que estão né? comigo e com os psicólogos juntos, fazendo esse acompanhamento. E o resultado também é muito bom. São pacientes que passam mais de um ano comigo e que têm um resultado satisfatório. Então, é lá, atendo toda segunda-feira, à tarde. Se eu quero fazer aí um plano alimentar para emagrecer, Jovima, você também faz? Porque o seu foco é mais associação mesmo com essas patologias ou você trabalha com outra vertente? Além dessas duas? Trabalho. Lá eu atendo diversos tipos de pacientes, mas eu sou bem honesta com os meus pacientes. Então, pronto, recentemente eu tive uma leva de atletas, né? Pessoas que fazem, que estão participando até de competições. Não é minha área de atuação. Sim. E lá na clínica nós temos uma nutricionista excelente, que é de nutrição esportiva. Então eu já digo, vá para ela. Sim, sim. Tem uma colega aqui maravilhosa, vá para ela, né? Porque eu não vou entregar aquilo que o paciente está esperando, né? Então, assim, meu foco maior são os pacientes com alguma doença metabólica. Sim. Atendo pacientes de compulsão alimentar também. Atendo, eventualmente, crianças, mas também não é minha área forte de atuação. Mas, às vezes, a mãe vem para mim e às vezes, é só um problema na alimentação, um ajuste para melhorar a rotina alimentar. E eu digo, pode trazer. E eu atendo. Mas o meu foco maior, realmente, é esse público. Você percebe que o seu público, ele é mais, do diabetes especificamente, que é nosso tema de hoje, ele é mais jovem ou ele é uma população mais na faixa etária ali da adulto para idoso? É, da adulto para idoso. A maior parte dos meus pacientes, 35 anos para cima. Mas eu já peguei criança. Você e acha isso é muito que preocupante hoje, o Germana. risco, então, aumenta com a idade? Aumenta porque eu vou percebendo que com o passar dos anos, as pessoas vão adquirindo hábitos ruins. Né? Elas vão piorando os hábitos. Ou então os hábitos ruins vão ficando mais intensos. Pode ser também. Prolongado, né? Mas eu não sei se cientificamente vai existir essa associação, né? Estatisticamente. Mas no meu consultório é isso.
E vai ficando do adulto para idoso, vai aumentando a quantidade Aí de você pacientes. falou aí agora muito bem que é mais preocupante, né, na infância. A gente tá falando do tipo 2, né? Tipo Porque 2. quando você pega, tipo 1, aquela criança não tem culpa, digamos assim, Isso. né? Foi algo herdado ali. Mas a tipo 2, na primeira infância, é realmente maus hábitos alimentares, Maus. que aí vem da educação alimentar que está sendo estabelecida pela mãe, né? Exatamente. Que é a São os pais. responsável pelo aquele ser. Isso. E aí, como explicar para aquela mãe que ela tá dando as comidas erradas pro menino? Eu sou muito clara e objetiva, Germana. Eu não dou muito rodeio, não. Quando ela chega aqui, conta. E depois que eu fui mãe, eu acho que isso clareou ainda mais, porque eu tenho em casa Isso, um experimento vivo, protótipo. né, para fazer. Meu filho passou por seletividade alimentar, ele iniciou um quadro, então eu já sabia como fazer o manejo com a Acho que a minha fé é criança. seletiva até hoje, mas bem que ela tá comendo até as paredes, tá numa fase boa. Pronto. Ah, mas a criança passa por esses Por períodos, esses mas picos, né? quando a mãe chega desesperada, que eu faço anamnese, pergunto o que é que ele gosta, o que é que ele come? Ai, meu filho não come nada. Mas o que é que ele come? Ah, mas ele ama batata frita, ele ama biscoito recheado, ele ama não sei o quê. Primeira pergunta que eu faço, quem é que compra? É ele ou é você? É você. É, Então, assim, ele está comendo porque você está dando. é pesado, é pesado. Mas o que é que eu vou fazer com meu filho? A gente tem uma prática muito antiga que dá muito certo. Deixa com fome. Deixa um período com fome. Eu já fiz com o meu que tem 2 anos. Isso, E ele já comeu a fiz comida também. gelada da geladeira. Uhum. Aconteceu esse episódio dentro de casa. Ele não queria comer o almoço. Tudo bem, a gente guarda o almocinho. Sim, Não tem substituição. sim. Quando chegou no meio da tarde, ele comeu gelado, com a fome que ele estava. Então, uma das estratégias é essa. Mas tem crianças que isso também não vai funcionar. A gente utiliza Outros outros métodos. métodos. Isso que você tá falando, a gente aí agora falando de mãe pra mãe, é uma coisa muito, muito, realmente muito complicada, porque a Helena sempre foi uma criança muito seletiva, né? Desde a introdução alimentar, né? Eu lembro que a minha sobrinha tava passando pela mesma fase da introdução alimentar e eram os vídeos do grupo da família, né? A menina lá comendo as frutas todo dia e a Helena, da cadeirinha, Joga. jogando as frutas. E o desespero aumentando. E é uma tortura, né? E, tipo assim, levei a Helena pra nutricionista várias vezes, por conta do pediatra também, né? Que né, na primeira infância também tem associação com essa parte alimentar, né? E aí, por conta disso, porque eu acho que dá um desespero, porque a menina não quer comer nada e acaba oferecendo qualquer coisa. E aí, esse oferecer qualquer coisa é o que é o complicado, né? Isso. Graças a Deus, por exemplo, a Helena, ela não é de comer muito, né, bombom, chocolate, essas coisas. Ela come para aniversário ou outro, mas não é de fazer uso disso, né, de muito açúcar. E ela come mesmo comida. A Helena é cuscuz, é tapioca, né? São comidas que eu habituei a ela porque eu achei que eu fui reconhecendo. Isso é importante, assim, eu acho. A gente tem que escutar, também observar o que o nosso filho ele vai aceitando, né? E aí, lógico, do que ele vai aceitando do que é saudável, né? Isso. E aí eu fui percebendo, e aí pronto. Hoje a Helena tá na rotina dela, tipo, ela tem um lanche com tapioca, ela tem o cuscuz à noite, tá entendendo? Então fui adaptando, ela não é muito chegada a arroz e macarrão. Então, tipo, eu aceitei isso, entendeu? E vai fui adaptando e fui oferecendo outras coisas. E ela é muito de proteína, né? Então ela vai ser bastante fitness, assim. Ela come muita carne. Apesar de Deus, a mãe dela tem que trabalhar bastante, porque é um negócio de carne. Tá ótimo. Mas então é bem por aí, né, Jovem? É bem por aí, assim. E eu sou bem clara, assim, bem objetiva com as mães, mas eu entendo o sentimento. Sim, Eu sou nutricionista e eu tinha métodos pra fazer com meu filho, mas eu cheguei a chorar em alguns dias. Quando eu vi ele fazer cara de vômito pra uma comida que era comum no dia a dia dele, ele não queria mais. E eu meio que me desesperava. Esse desespero, ele é real. E eu me solidarizo com as mães na hora, assim, dou aquele choque de realidade, mas eu digo a elas, eu sei que a gente fica realmente frustrado, é desesperador oferecer um alimento e seu filho não querer consumir aquele alimento e você ter que deixá-lo com fome. E quando você cozinha assim, eu lembro dessa fase, não lembro, mas eu faço. Eu cozinhava várias coisas e nada ela aceitava, e era desesperador, assim. E aí eu cheguei numa fase também, que essa fase da introdução alimentar, né? Que vários médicos também chegaram me dizer, tira a amamentação, né? Que tem associação. E aí foi meio que eu fui balanceando, né? Essa questão. Assim, não existe uma fórmula. Não existe, cada criança é cada criança. Acho que a gente se apega muito a essa questão de dizer, meu filho não gosta disso. Para você dizer que seu filho não gosta de um alimento, você tem que oferecer várias 15 vezes ou mais o mesmo alimento de diferentes formas. Então, às vezes, é cansativo pra gente também. Muito. Então, você oferece 2, 3 vezes, não deu certo, meu filho não gosta. E isso é muito real, já ouviu. Mas na introdução alimentar, a Helena não gostava da maioria das frutas. E hoje ela come
todas as frutas. Isso. Né? Gosta muito de fruta. Então, acho que é muito isso, é insistência. Acho que a Helena come bem hoje porque eu insisti muito. E assim, isso é uma coisa que os adultos sabem, mas eles não colocam em prática. A criança, ela não aprende ensinada pelo falar, é Sim. pelo fazer. É pelo fazer. Então, pronto, meu marido não gosta de comer fígado. Sim. E eu já obriguei ele a comer fígado. É ruim casar comigo, né? É Na ruim. frente do meu filho, ele engoliu o fígado inteiro. Porque eu dizia, Pedro Henrique, como é que Davi vai querer comer fígado se ele olha pro pai e o pai não come? Eu não quero casar com nutricionista, não. Como é que eu vou comer se meu pai não come? Então, eu sempre reforço lá em casa que a gente tem que dar o exemplo pra ele. Sim, sim. E quando eu pego crianças muito seletivas, os pais são muito seletivos. São muito seletivos. E eles querem que magicamente a criança tenha uma alimentação exemplar, sendo que no ambiente familiar o prato da criança destoa do restante da família. Na cabecinha dela não faz sentido só ela consumir aquele alimento, sendo que a família inteira não consome. Exatamente. Então, é bom, inclusive, que os pais, né, mudem sua alimentação, aproveitem que tem uma criança junto com os filhos, aproveitem o momento e façam a reeducação coletiva. O produtor aqui falando que a dieta faz no supermercado. Pronto, Na hora aí que você vai comprar, né? Isso. Sábado não, segunda agora à noite a gente tava no aniversário. Até 2 anos meu filho não consumiu açúcar, Sim, minha filha também não. né, chocolate, nada. E aí depois que ele completou 2 anos, começou a ir várias festinhas, ele vê as crianças Difícil. consumindo, então... Mas isso pra mim é uma questão muito tranquila. Sim, sim. Eu, inclusive, abri a lancheirinha, peguei o M&M pra ele comer. Sim. E ele amou. Óbvio, né? Ele não vai gostar. Aham. Mas isso pra gente é muito tranquilo, por quê? É uma eventualidade. Uma eventualidade. Na minha casa não tem. Não tem biscoito Uhum. recheado, não tem refrigerante, não tem chocolate. Eu sou muito isso de refrigerante, se ela tiver que consumir alguma vez na vida dela, não será por mim, É. né? Porque eu tenho realmente esse hábito, é um mau hábito. Não tem pra que uma criança tomar Não tem pra refrigerante, que ela tomar não há refrigerante. Então, necessidade. até hoje, a minha filha fazia 5 anos, ela nunca tomou uma gota de refrigerante, nunca tenho visto, né? Claro. Então, não, assim, eu acho que... E ela nem pede, porque eu já falei pra ela que é bebida de adulto. Digo logo assim, né? E ela nem pede, nem solicita. Então, assim, se é uma eventualidade, eu não vejo motivo de desespero. A criança, no ambiente social, ela vai ter acesso a esses alimentos, né? Mas não pode ter em casa. Então, essa questão do supermercado, por isso que eu pergunto logo, quem é que compra? É você ou é ele? Porque quem tá comprando é a mãe e o pai. E essa questão aí a gente fala, a maternidade fala mais alto aqui, a gente começa a falar as coisas, né, vai se perdendo. Mas isso da alimentação também, na primeira infância, também é um fator muito predisponente aí da diabetes. Isso. Né? Então, se a mãe vai substituindo todo e qualquer carboidrato bom, que é o que você falou aqui bem, né, de uma fruta, né, Os os vegetais. de um modo geral, pela recheada, pela recheada, que não é carboidrato, mas assim, por substâncias, principalmente que tem açúcares sintéticos, eu acho que é a Isso. pior coisa, né, que tem. É a E pior aí, coisa. né, e aí você envolve outros fatores, inclusive muitas crianças também com colesterol alto, então... Triglicerídeo triglicerídeo alto. alto. Então, eu costumo dizer que mãe tem que fazer o que tem que ser feito. Isso. E nunca vi menino morrer de chorar. Lá em casa Não chora, morre. chora, Não mas morre. assim, o que a gente tem que fazer o que é melhor pra eles, né? Tem que aprender até essa regra. Em algum momento anterior você falou sobre isso, sobre a gente ter que se regrar para fazer uma alimentação. Tem que ter o mínimo esforço. O mínimo né? esforço. Tem que ter. Né? A nossa geração, eu acho que a gente sofreu muito com essa questão do esforço. A gente não quer ter mais esforço para nada. Não quer aquelas coisas Absolutamente fáceis, nada. né? A gente se acostumou com o conforto que a tecnologia trouxe e colocou para todas as áreas da vida, inclusive para a alimentação, né? Então, parta do princípio, se eu quero ter um corpo melhor, eu não tenho que ir para academia todos os dias? Eu não tenho que fazer alguma atividade física todos os dias? Tem, a gente fala. Então, por que na alimentação vai ser diferente? Isso. Não é que eu não vou poder consumir nada do que eu gosto, mas eu tenho que ter um mínimo de regra, um mínimo de rotina. Sim, Para os eventuais não modificarem muito essa minha rotina, né? Para eu ter a minha parte social eventual, mas isso não impactar tanto na minha rotina. Perfeito, Jovem. Acho que foi muito esclarecedor aqui. A gente falou sobre os principais tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, a gestacional, né? Entramos no fator da diabetes infantil, que eu acho que, assim como o colesterol alto na primeira infância, são fatores que estão sendo motivo de muita alerta, né? É aquela velha questão, né? A criança gordinha, né, Jovilma? A gente ainda tá muito apegado a isso, de que a criança tem que ser gordinha, que o bebê tem que ser gordinho. Eu passei um pouco por isso
isso também. Eu passo. Eu digo, a Helena não ganhava peso. Eu dizia, meu Deus, hoje ela come super bem. Ela tem realmente um biotipo que é dela, né? Uhum. Assim, então, que é de acordo com o metabolismo dela. Então, hoje eu acho ela ok, mas quando ela era bebê, eu dizia, meu Deus, a minha mãe falava, todo mundo falava que ela não As ganhava pessoas falam. peso. É aquela velha pressão, culpa que a maternidade traz junto com os benefícios, né? É. Mas é muito isso, a gente tem que se preocupar. O que é o importante não é o peso, isso eu queria até que você esclarecesse, que Isso. não é o peso do paciente, né, Jovem Mel? É como ele está aí, se ele está saudável ou não, não tem a ver com o peso. Com Me o explica peso bem em isso pra gente. O peso não é o fator determinante. Se eu Sim. tô falando de uma criança, isso tem uma perspectiva diferente, porque a gente tem uma curva e Sim. essa curva ela tem que ser mantida, né? Porque isso impacta no crescimento e desenvolvimento dessa criança, Uhum. que foi o caso do meu filho. Sim. Então ele chegou no limite da curva, então acendeu um alerta. Um alerta. Estava acontecendo alguma coisa na rotina dele que estava impactando no ganho de peso. Mas aí a importância também da gente ter procurado um endocrinopediatra, eu, enquanto nutricionista, conversar com ela em termos técnicos do que estava acontecendo ali, e ela me relatar justamente isso. Já ouviu, ele está saudável. Sim. Então, o peso sozinho não vai ser algo, né, tão importante. Sim, sim. A minha família inteira todas as pessoas são magras. Eu sempre fui muito magrinha. Você nasceu com essa vantagem metabólica. Isso, então assim, diferente. Como é que meu filho vai estar muito acima do peso, Uhum. né? Então, o peso em si não é o fator principal. Ele é um dos fatores. Quando eu falo de criança, tem uma atenção maior, né? Mas se eu parto para adolescente, adulto, aí eu tenho que ver a saúde. Se ele está saudável, o peso é só um ponto. Você lembrou muito bem da curva, né, que a gente passa aí do peso. Tem que acompanhar do peso, do crescimento, né? Faz Isso. parte do desenvolvimento infantil, das fases de crescimento, né? De desenvolvimento daquela criança. Então, ficar atento. Se aquela criança está muito acima do peso para a faixa etária ali dela, tem que gerar preocupação. E Isso. aí tem que verificar como é que tá aí os exames laboratoriais dessa criança, né? Isso, a rotina. Hoje tem uma coisa muito importante, Germana, que a gente já vou aproveitar aqui o espaço para Diga. falar, que é a questão do excesso de telas. Ah, Que é o que também é muito associado com o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, se você prestar atenção, se você sentar na frente de uma televisão, você come um pacote inteiro de um salgadinho sem prestar atenção que você comeu. Sem prestar atenção. E isso vai acontecer com a criança também. Então, eu sempre pergunto aos pais, como é a exposição de telas dessa criança? Ela passa muito tempo assistindo? Ela passa muito tempo no celular? Se ela passa assistindo, ela passa às vezes comendo também, né? Isso, tem muita associação. Muito. E ela não vai estar assistindo comendo uma saladinha de frutas. Ela vai estar assistindo, comendo salgadinho, comendo biscoito recheado. Então, tem muita essa associação, que hoje em dia, assim, é muito difícil a gente criar, né? Qualquer criança, zero telas. Zero telas é difícil, mas lá em casa eu boto E ela lá em faz casa é uma birra. questão, assim, muito importante. As pessoas me acham até meio radical quanto a esse tema. Mas eu queria zero telas. Não foi Sim. possível Não é. ter. Não foi pela rotina, enfim, pela vida que a gente tem, não foi possível. Mas, por exemplo, até hoje, celular zero. Só televisão com um certo controle de tempo e do que vai assistir. A comunidade científica tá liberando aí no máximo 2 horas. Né? Não é liberando, né? Dizendo assim, aceitando. Aceitando. Vamos usar esse termo, aceitando. Aceitando. E aí tentar evitar a associação da exposição à tela ao momento da refeição. Porque Sim. hoje muitas crianças só querem fazer a refeição se estiverem assistindo. Fiz muito isso. Hoje eu passei por um processo de retirada. Não, e assim, eu entendo que muitas vezes é o desespero até dos pais de querendo que a criança coma. Pronto, Helena nunca era de assistir na rotina, mas ela só assistia na hora de comer. Porque isso fazia ela comer, porque justamente por esse fator, porque ela ficava distraída, Não preste atenção. não presta atenção e eu conseguia colocar na boca dela. Mas aí também eu percebi que isso fazia com que ela não reconhecesse também os alimentos. Pronto. Aí é um fator importante. A criança não vai reconhecer o alimento. A parte do metabolismo é prejudicada. Porque no momento da refeição, vários sinais são liberados, neurotransmissores, libera Sim. hormônio para fazer a digestão. Naquele momento ali, o corpo dela nem tá entendendo direito que ela tá se alimentando, porque ela tá Isso. prestando atenção no desenho. Ou em É qualquer outra muito coisa. sério, é um assunto muito sério. Inclusive é um assunto de podcast, né? É Já um vamos- assunto para vamos outro. para outro podcast. outro podcast. A gente vai ter que vir aqui falar sobre isso. Inclusive, você me deu uma boa ideia. Eu acho que é um tema que é muito atual e que acho que precisa esclarecer as mães. Assim, acho que acho que mãe em si vive tão sobrecarregada que acho que a tela vira um suporte para essa mãe. Mas ela tem que entender os prejuízos que ela vai causar aí no filho dela no futuro. Isso.
eu sempre digo, a gente tem que ser muito realista e honesta. Sim. Eu nunca usei uma televisão porque eu achei que meu filho fosse aprender alguma coisa, fosse socializar. Não, Sim. eu usei para o meu descanso. Para que ele ficasse Então, quieto vamos enquanto você lavava a outra louça. coisa. Então, vamos partir primeiro da honestidade. É né? verdade. Deixar de utilizar a tela como um recurso educativo. Não é. Não é. A criança ela vai aprender de outras formas. A gente usa para descanso. E aí entra a solidariedade às mães, né? Que realmente em alguns momentos a gente vai utilizar esse artifício para isso. Mas tentar não associar com o momento da refeição. Lá em casa eu tô numa fase de briga, né? Eu digo, minha mãe, mamãe, mas só a minha filha ela tem muitas expertises, né? Porque ela Tá ela argumenta horrores. Não sei o que ela filha de puxou, Germana. mulher, essa menina. Ela argumenta horrores e ela disse, mamãe, por favorzinho. Ela aprendeu um por favorzinho que me tira o meu juízo. É para Por tocar o favorzinho, coração. É só um pouquinho. Eu digo, vai procurar uma boneca, um papel pra desenhar, pego meus pincéis, dou tudo, minha filha, jogo no chão, desenha você e a mamãe, e assim eu vou substituindo as telas, né, por outras atividades. Eu acho que é muito por aí. Tem né? que ser assim. A responsabilidade, depois que eu fui mãe, eu passei a entender a importância que existe no educar, Oxi. né? Tremenda. Você, como eu, a gente passou grande parte da nossa vida focada na atividade profissional, né? Então, a gente saiu de uma graduação, a gente entrou no mestrado, a gente entrou no doutorado. Eu canso só de escutar. Como várias mulheres da nossa geração viveram. Buscando essa realização profissional. Aí você tem um filho e vê que a parte mais importante da sua vida Tava ali e você não sabe de nada. é aquela pessoa, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando essa educação porque a gente tá muito atarefado com a vida profissional. É maternidade culpa, né? Vamos falar sobre isso? Vamos trazer um podcast falar de maternidade aqui? E culpa. E culpa. Aí são várias mães chorando. Várias, né? Porque é realmente muito difícil. Eu acho. É difícil. Eu disse, inclusive, na entrevista que eu dei agora no programa do Seu Jeito, na TV Oeste, na TV Cidade Oeste, que não é o meu trabalho, não é o podcast, é a maternidade. É o que me dá mais hoje de trabalho, realmente. Mas é muito a tarefa mais difícil. É mais difícil. Eu lembro que na época do meu puerpério, que todo puerpério é muito difícil, né? Realmente só sabe a mulher passando por aquilo. Nenhuma profissional de saúde vai saber se ela nunca passou por aquilo. Só sabe passando. Eu me agarrava muito numa frase. E eu já ensinei essa frase a várias outras mulheres, ou várias outras já me disseram que também se sentiram melhor. Diga aí. Que é uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que ela diz que é justo que muito custe o que muito vale. Muito. Então, numa madrugada acordada, eu pensava, Jesus, é muito justo que isso aqui custe muito. Isso. Porque é uma vida, Certeza. é meu filho. Então, é cansativo, mas a gente consegue. Nossas mães conseguiram, nossas avós conseguiram, Todo então a mundo gente consegue também. Ele tá com quanto, Davi? 2 anos, fez em abril. Vai melhorar um pouquinho agora. Assim. Ai, que ótima notícia. Assim, eu digo assim, essa coisa do excesso de atenção, de cuidado, né? Eles vão ficando mais independentes. Ele vai entrar na escola agora em julho. E à medida que ele vai ficando mais independente, você também fica mais tranquila, você também fica mais confiante, né? Apesar de nunca deixar de dar trabalho, né? Que ela é, né, mulher, todo vapor. Mas ela é A esperta. gente também não dá, Germana, ainda. A gente também é filho. Mas ela é Pra bem vida esperta, desenrolada. Mas é isso, né? Gente, que programa maravilhoso. A gente entrou em outros assuntos. Mas que tem relação total. Que tem relação e que a gente vai puxar um podcast sobre isso, jovem. Vou lhe chamar aqui, né? Lembrar aí, né? Para agradecer mais uma vez nossos patrocinadores. Obrigada, Atividade Fitness. Obrigada, Mossoró Fitness, pela parceria de sempre. Muito obrigada, Dayana Du, nossa médica da mão, minha amiga, que me abandonou aqui nessa bancada, mas ela não abandona esse podcast, é sempre minha parceira aqui. Obrigada, Vanessa Marinho Beauty. Esqueci alguém, produtor? CCAA. E aí, a gente tá aqui, né, toda quarta-feira, às 20 horas, ao vivo. A gente também tá no Spotify, né? O programa de Jovem Mãe hoje também vai na semana seguinte, já tá no Spotify, gravadinho lá. Pra caso você não queira ir nos ver, tem essa possibilidade no Spotify. É só ouvir, você né? pode só ouvir, né? Enquanto tá indo pro trabalho, enquanto tá dirigindo, na sua casa, na sua rotina. Então fica aí essa possibilidade dessa outra plataforma. Então segue a gente lá também, né? Se inscreve no canal no YouTube, né? E se inscreve nas nossas redes sociais e acompanha o nosso trabalho, que a intenção é justamente essa, já vai divulgar a informação, que é o que a gente fez muito bem hoje, tirar dúvidas e ajudar aí, contribuir. Eu sempre falo aqui, Jovem, que eu acho que o que é mais legal aqui desse podcast, você que vem da pesquisa como eu, vai concordar comigo aqui, que a gente quando faz pesquisa, a gente fica ali, a gente sabe o papel que aquela pesquisa tem, mas eu acho que a gente fica aquela coisa, como a minha pesquisa vai realmente chegar na sociedade, como ela realmente vai fazer a diferença, né? E a gente sente um pouco
isso na prática aqui no podcast, por isso que eu acho que é o meu grande prazer fazer esse programa, porque a gente sente que tem um resultado positivo e chega diretamente às populações. Exatamente. Inclusive, eu parabenizo, Germana, porque quando eu estive com os alunos, né, em estágio, em UBS, então a gente atendia uma grande população que não tem acesso a vários serviços de saúde. Sim. E aí os alunos ficavam assim, ai, professora, mas isso aqui é tão simples, eles não sabem? Não sabem, gente. Uma coisa que pra gente na faculdade a gente vê milhões de vezes e que é batido, todo mundo sabe disso, eles não sabem. Eles não sabem. Então esse seu espaço aqui é muito importante para que as pessoas tenham acesso a essa informação e consigam utilizar de alguma forma, né, na sua vida. E o nosso intuito é justamente esse, é chegar, não é, a gente recebe especialistas, jovem, mas a gente também recebe pessoas comuns, e a gente também tem a preocupação de falar de uma forma sempre muito clara, sempre muito direta, assim, com as pessoas, né? Para que as pessoas leigas também compreendam. Acho que é o meu principal público, inclusive, que eu quero atingir é justamente essas pessoas. Não é porque os especialistas já sabem de tudo, esse povo. Então a gente quer atingir essas pessoas que estão em casa e que têm dúvidas e que, com a nossa fala aqui, elas vão poder identificar algum sintoma no seu filho, na sua filha, né? Então é isso que é assim que a gente faz a diferença no mundo, eu acho. Então, é isso. Então acompanhe o nosso trabalho. Já viu, deixa uma mensagem aí para encerrar esse podcast. Isso é você que passava rápido, né? A gente nem nota. Deixa aí, se despede dos nossos ouvintes. Eu queria, assim, deixar mais um recado geral sobre a alimentação. Né, hoje a gente falou de um grupo muito específico, que são os pacientes diabéticos, mas de forma geral, eu acho que a nutrição hoje é um assunto, assim, que tá bombando no mundo, as pessoas têm se preocupado cada vez mais com a alimentação. Então, eu queria deixar uma mensagem, assim, para as pessoas de que a alimentação saudável, ela é possível, certo? Sem gastar muito dinheiro, sem restringir todos os alimentos, fazendo parte do seu hábito alimentar, né? Vocês procurem informação, mas procurem informação de qualidade, né? Nós temos disponível hoje vários documentos gratuitos na internet. Vou dar aqui só um documento, que é um documento que eu amo, que é Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um documento do Ministério da Saúde, que está disponível em PDF, na internet, gratuitamente. E que ele fala sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. E ele dá dicas de preparações saudáveis com alimentos regionais, por região do país. Que legal. Então, ele foi feito para a população geral, leiga, e para os profissionais de saúde. É um documento que eu sempre levo para os meus alunos, porque poucas pessoas sabem que esse documento existe. Sim. E ele, assim, ajuda muito. Então, quero informação confiável? Vou lá no Guia Alimentar, né? Não posso ser um nutricionista agora? Vou lá ler o guia, já me ajuda bastante. Então, procurem informações confiáveis. Procurem ler rótulos de alimentos para você ter autonomia na escolha. Né? O nutricionista, ele não é para ser aquele profissional para o resto da vida, ele é um norte. Depois você vai sozinho fazer suas compras. Então, aprender a ler rótulo é um bom caminho. Né? Na internet a gente também consegue, a partir de vários documentos fáceis, aprender a identificar rótulos. E uma dica geral, quer ter uma alimentação saudável na vida? Coma comida de verdade. Top. Procure frutas, vegetais, alimentos regionais da nossa região, que são mais baratos. Isso já garante uma alimentação muito boa. É isso aí, perfeito, Jovima. Obrigada pela contribuição. Foi um prazer receber você aqui. E até que enfim deu certo, eu que né? Agradeço. E muito em breve a gente vai estar aí também no Spotify, tá? E aí, pessoal, muitíssimo obrigada. Obrigada pela audiência. Até o próximo Nem Toda Loura Cast. Beijão, tchau, tchau.